A trena eletrônica ela é muito boa para medição de ambientes fechados, né? Só que com poucos detalhes, né? Então, se a gente olhar para essa parede aqui, ó, a gente percebe que existem uns detalhes na parede, né? E aí a trena eletrônica, então eu vou demonstrar como é que ela vai funcionar. A minha aqui ela tem um laser, olha lá o laser da. Então eu chego aqui no canto e consigo aferir o comprimento total da parede. Olha, me dá em metros, né? Ó. Só que eu não consigo medir os detalhes, né? Eu teria que criar um anteparo aqui, né? Não é legal. Por isso, tem sempre que levar a trena de mão, que vai nos auxiliar aí no momento de fazer a medição desses detalhes. Então aqui, para poder pegar o canto aqui, ó, o tamanho do canto, o tamanho dessa peça, né? O tamanho dessa abertura. Então é dessa forma que a gente acaba tendo que trabalhar. Tem que usar a trena eletrônica para as medidas maiores, né? E a trena de mão para poder complementar com as medidas menores, né? Então acaba que a gente usa isso. A trena, a fita, né? Ela já é mais utilizada para maiores dimensões. Às vezes a gente está medindo um muro ou medindo um acabamento, né, numa área externa. Não é muito boa porque quando está muito calor ela deforma, né? Mas em uma situação que a gente tem necessidade de uma conferência, né, de um tamanho de um muro, de um tamanho de uma fachada, enfim, às vezes cabe o uso da tenda de fita, né, apesar dela ter esse problema de deformar com o calor, né? Então assim, acaba que a gente sempre vai intercalando. Para medições internas, a trena eletrônica é muito boa, né? Muito boa mesmo. Aliás, existem trenas com várias funções, né? Essa aqui é uma trena mais completa, tem várias funções, ela mostra, por exemplo, aqui nessa mesma tela a gente vê a inclinação, né? Ó. Então, existem acessórios que a gente pode colocar para poder utilizar até a angulação, mudar as funções aqui, ó. Aí a gente tem outra função, né? Máximo, mínimo, usando os catetos, né? Então é interessante caso a gente tenha necessidade aí. Por exemplo, ó, medição com 2 pontos, ó. Primeiro ponto, segundo ponto. Vamos fazer isso, ó. Vou apontar lá no canto, ó. Vou apontar aqui embaixo e vou apontar lá em cima. A gente às vezes está muito longe, ó, 2,24. Vou mudar a função, vou voltar para aquela primeira função. Eu gosto de desligar e ligar, que ela volta para a função usual. Lembra que era 2,24? Vou tentar medir aqui. Ó, dá uma discrepância grande se a gente não tiver uma referência, né? Mas é uma forma, às vezes, de conferir algumas medidas, dependendo do que a gente está fazendo. Aí tem a referência, ó. Aqui a treninha mostra que é do fundo da trena. Eu posso mudar, ó, usando outras referências, ó, da frente da trena para frente. Então, na hora de medir aqui, ó, nesse caso aqui, ela está descontando o tamanho da trena. Então, na hora de medir, ó, 1,30. Se eu mudar aqui, ó, a referência, ó, começando do fundo da trena, ó, já passou para 1,41. Então a gente tem que ter esse cuidado aí na hora de usar a trena, saber qual é a referência que ela está utilizando. Se é o começo da trena, se é o meio, se é o fim, né? Para não fazer alguma medida errada. Ela tem uma memória, né? Ó, tá vendo? O pé direito que eu medi,
a primeira medida que eu fiz dessa parede, mudando a referência, né? É importante a gente observar se está zerado lá, ó, porque às vezes a gente está medindo inclinado, né? Ó, por isso que ela tem essa função, ó. É bom zerar, tá vendo? Tá. Ponto 1, ponto 2. É bom a gente zerar primeiro para depois medir. Mas ela é muito interessante nesse caso, de ambientes internos, né? Ok?